Olá, bom dia, bom sábado. Nós hoje temos um momento para as crianças, mas elas não precisam sair do lugar. Elas precisam é estar atentas, está bem? Eu vou pedir a todas as crianças agora para olharem aqui para o ecrã, porque vocês vão ver uma história, está bem? A história de um livro. Como é que este livro apareceu? Vamos ver qual é o livro, está bem? Então, estejam bem atentos à história. Hoje vais conhecer o livro que quase custou a vida de Ellen White. Tudo começa num funeral. Sim, Ellen White estava num funeral quando foi levada em visão. Mas essa visão seria de vital importância, especialmente para nós, nos dias de hoje. Ellen relatou a Tiago a visão que tinha tido. Então eles começaram a planear como escrever a visão. Decidiram que a primeira coisa que se faria ao chegar a casa seria Ellen escrever a visão. Mas um passageiro invisível que não tinha pago o bilhete estava ali a ouvir todo o relato feito por Ellen White. E estava determinado a fazer com que esse livro não fosse publicado, a fim do mundo não saber dos seus planos e enganos. Chegando a Jackson, em Michigan, eles foram para a casa de Dan Palmer. Mas estando Ellen a conversar com a esposa de Palmer, sentiu uma sensação fria e estranha em todo o seu lado direito e também no seu coração. Então todos os que estavam ali, oraram fervorosamente por Ellen. Graças a Deus a sua força voltou parcialmente, tendo conseguido prosseguir viagem até Battle Creek. Chegando a casa começou a escrever o livro, mas não foi nada fácil. Ellen escrevia, mas depois tinha de descansar. Basicamente, ela estava tão fraca que escrevia uma página e passado 3 dias voltava a escrever outra. Mas à medida que ela ia escrevendo, as suas forças aumentavam. Por isso, ao final de algum tempo aquele livro estava pronto. Em junho daquele ano de 1858, ela recebeu alguma luz do que acontecera na casa dos Palmer. Então ela escreveu o seguinte: Foi-me mostrado em visão que no ataque em Jackson, Satanás pretendia tirar-me a vida, a fim de impedir a obra que eu estava prestes a escrever. Mas anjos de Deus foram enviados em meu socorro. Esse passageiro invisível não queria que ninguém soubesse que ele foi um anjo exaltado no céu, mas que pecou, e que é o causador de toda a miséria neste mundo. O primeiro relato publicado daquela visão que Ellen White tinha tido no funeral seria o livro. Edição de 1858 de Dons Espirituais, volume 1. Mais tarde ele seria ampliado e publicado com o título Espírito de Profecia, volumes 1 a 4. E finalmente para o que temos hoje. Uma série de 5 partes, titulada O Conflito dos Séculos. Da qual o livro O Grande Conflito é o último. O grande conflito entre Cristo e Satanás seria o tema principal nos escritos de Ellen White. E seria essencial para os adventistas do sétimo dia compreenderem melhor as Escrituras. Este livro, O Grande Conflito, quase que custou a vida de Ellen White. Satanás não queria que esse livro chegasse às pessoas, mas Deus fez com que fosse publicado. Hoje nós temos esse livro em português. Seria bom se nós o lêssemos, pois para Satanás o querer destruir, é porque tem coisas essenciais para a nossa vida. Poder conhecer os mistérios que envolvem o conflito entre Cristo e Satanás e como Satanás nos tenta enganar, é um privilégio. Algo muito precioso. Se não tiver o livro, não é preciso chorar. Na descrição deste vídeo vai ter um link para poder aceder ao livro gratuitamente. E tu que tens esse livro, mas deixas a apanhar pó na estante. Sim, tu também tens de ler. Satanás não quer que leias o grande conflito. Por isso peço que ores a Deus por ti, para que Satanás não te impeça de ler este livro que ele tanto odeia. Penso que ficaram a conhecer um pouco melhor sobre a história do livro O Grande Conflito, não é? Satanás não queria que este livro fosse editado. Finalmente nós temos o livro editado com milhões e milhões de cópias ao longo destes anos e temos mais algumas aqui connosco para que esta tarde possam ser distribuídas, não é? Às crianças que viram esta história, não se esqueçam, hoje vocês também podem entregar este livro a muitas pessoas para que elas também venham a conhecer Jesus e se afastem de fazer as coisas erradas, está bem? Ok? Muito bem. Gostaria só de fazer uma pequenina introdução, dizer-vos que não seria eu hoje a pregar aqui,
Quando o pastor me convidou, eu disse, mas nós temos a irmã Mané e a irmã Vânia, não é melhor perguntar-lhes? E ele disse, mas é muito em cima da hora para lhes perguntar e para lhes pedir. E nós pastores, e eu como pastor, não é difícil poder trazer uma mensagem, então ele socorre-se um pouco de mim. Não é de maneira nenhuma a minha intenção tomar sempre a palavra, mas sempre que é possível e que o pastor pede, eu tenho o prazer de poder aceder a esse convite e dirigir-vos a palavra de Deus. Eu, quando era mais novo, eu tive algumas experiências nos meus períodos de férias com alguns trabalhos de vendas. E a minha frustração era que eu sentia que não era bom vendedor. Não dava. Eu sempre que tentava esses trabalhos de vendas, eram os que apareciam. Eu às vezes estava ali numa semana em formação, a aprender como é que se fazia, as técnicas, e depois quando chegava o momento de vender, a verdade é que não saía nada. Eu lembro-me, acho que a Ruth ainda estávamos a namorar, houve uma situação dessas em que eu ainda tentei fazer um trabalho de vendas, mas sinceramente não dá, não é? É frustrante. Então eu nunca seria um vendedor, nunca. É impossível, ok? Esta experiência, transportando-a para o nosso trabalho de evangelismo, acaba por ser também a experiência vivida por muitos membros de igreja. Ou seja, muitos membros de igreja fazem o trabalho missionário muitas vezes frustrados, desanimados, porque estão a fazer uma coisa que eles sentem que não têm qualquer jeito, qualquer dom para fazer. E então sentem-se culpados por isso, não é? Queridos amigos, prezados irmãos, a verdade é que nós, quando falamos de Jesus ou quando levamos a mensagem de Jesus, devemos ter prazer em fazê-lo, é ou não é? Deve brotar cá dentro, não deve ser uma coisa pesarosa, uma coisa em que nós dizemos, olha, quando é que isto termina? Não pode ser assim, não é? Não pode ser assim. Eu espero que hoje a igreja não esteja metade vazia por causa do trabalho que vamos fazer hoje à tarde. No entanto, eu hoje gostaria de falar-vos do evangelismo autêntico, do evangelismo que Deus quer e deseja que cada um de nós viva, está bem? E que daquilo que possam ouvir hoje, possam aplicar na vossa vida também, está bem? Porque se há uma coisa que Deus quer é que nós tenhamos prazer em poder partilhá-lo com os outros e não sentimentos de culpa quando fazemos esse tipo de trabalho. Eu lembro-me quando era jovenzinho, ainda mais novo que os meus filhos, eu ia à igreja da parte da tarde sobretudo, mas da parte da tarde sobretudo não. Para aquilo que eu vou dizer, da parte da tarde eu também ia, não propriamente para fazer o trabalho que era feito. Durante a manhã, eu não sei se vocês recordam, havia a Sociedade Missionária. Vocês lembram-se deste nome? Não era nem o Departamento de Evangelismo, nem o Ministério Pessoal, era a Sociedade Missionária. Então havia o diretor da Sociedade Missionária e o diretor da Sociedade Missionária muitas vezes tinha os 10 minutos missionários, não é? Entre a escola sabatina e o culto, ele vinha à frente, lia um texto do Espírito de Profecia, um texto bíblico, incentivava os irmãos para o trabalho missionário e à tarde então eram convidados os irmãos para virem ao trabalho missionário, à saída missionária. A verdade é que nesse trabalho e nesse convite que era feito de manhã só apareciam umas 10, 15 pessoas. Não é? Uma igreja com mais de 100 membros, apareciam só 10, 15 pessoas. E muitas vezes algumas crianças iam com esses adultos, muitas delas eram filhas ou filhos, não é? desses membros de igreja que iam ao trabalho missionário. E eu lembro-me que uma vez ou outra também fui. Mas a verdade é que quando eu ia a esse trabalho missionário eu sentia-me culpado.
Sentia-me culpado porque eu dizia, mas estas pessoas gostam tanto deste trabalho e eu não tenho prazer nenhum neste trabalho. Não é? As pessoas vinham, não é? Normalmente aquelas 10, 15 pessoas eram vistas pela igreja como os missionários da igreja. E eu às vezes ia e dizia, é tão duro fazer o trabalho missionário, não é? Não havia entusiasmo. Muitas vezes eu perguntava-me se eu realmente era convertido, não é? Se eu era convertido, se eu realmente amava Jesus, porque não sentia prazer em sair. E qual era o trabalho que estas pessoas normalmente faziam? Eles reuniam-se, combinavam, não é? A estratégia, depois mais ou menos se iam 2 em 2 e então iam fazer o trabalho usual. Qual era o trabalho usual? Era o porta a porta, não é? Era o porta a porta. Hoje já é muito raro nós fazermos isso. Mas naquela altura, 35 anos atrás, 40 anos atrás, era o que se fazia e quase que não havia sábado que não se fizesse, não é? Havia mesmo muito este espírito de missão, de levar a mensagem de Jesus àquelas pessoas, não é? Às pessoas que ainda não o conheciam. Então, o que é que acontecia? Naquele trabalho que era feito, havia uma mistura de sentimentos, não é? Havia aqueles realmente que ficavam felizes de ir bater às portas, de levar a mensagem, entregar um folheto, um livro, não é? Essas pessoas havia realmente muito prazer. No entanto, havia também quem vivesse aquele momento como espero que ninguém esteja ali para me abrir a porta, não é? Espero que não haja ali ninguém, não é? Havia pessoas que sentiam-se aliviadas porque não havia ninguém para abrir a porta, não é? Queridos irmãos, havia pessoas que estavam desejosas que aquele tempo passasse. Estas horas nunca mais passam, não é? Quando é que nós vamos outra vez para a igreja? Não é? Então havia este tipo de sentimentos. Havia pessoas que diziam, ao menos entreguei um folheto, não é? Então, quando as pessoas chegavam à igreja, havia uns que contavam os seus testemunhos, não é? O que tinha acontecido, como é que tinham vivido, e outros que estavam ali caladinhos, não é? Nem diziam nada. E, finalmente, depois nós cantávamos a música que cantámos aqui há pouco, não é? Que prazer é servir a Cristo. Quando, na realidade, para muitos, não tinha sido realmente muito prazeroso. Queridos irmãos, como viver o evangelismo sem viver este tipo de culpa? Como viver o evangelismo tendo gozo, prazer em levar a mensagem de Jesus às pessoas? É um pouco sobre isso que eu gostava de falar convosco esta manhã. Sabem que Deus, Jesus Cristo, Ele deseja que nós tenhamos realmente prazer quando nós fazemos o trabalho missionário, quando nós levamos Jesus, quando o levamos a Ele às pessoas que ainda não o conhecem. Então, Jesus quer que nós tenhamos prazer nisso e não tristeza, sentimentos de culpa ou alívio porque fizemos durante algum tempo. Não, Jesus quer que nós tenhamos verdadeiro prazer. Agora, Jesus sabe que nós todos somos diferentes uns dos outros. Não há ninguém igual. Nós poderíamos dizer que há um trabalho missionário quase para cada pessoa que existe no mundo. Não somos iguais. Vocês sabem que quando nós olhamos para uma igreja que só 15 membros é que vão fazer o trabalho missionário, é pouquíssimo. É pouquíssimo. Nós às vezes dizemos assim, eu gostava de ser como ele, ter a coragem dele. São pessoas que são extrovertidas, pessoas que... Não é? Mas isso é uma minoria na igreja. E eu posso não ser extrovertido, e eu que posso não ter aquela facilidade de falar com o outro, e eu que tenho dificuldade em abordar ou falar da Bíblia, em ver textos, como é que vou-me sentir culpado porque eu não sei fazer essas coisas? Queridos irmãos, nós não temos que nos sentir culpados. Deus deu-nos características diferentes uns aos outros. Há pessoas mais tímidas, há pessoas mais extrovertidas,
há pessoas com capacidades diferentes umas das outras. Agora, não esperemos que o extrovertido ou que o introvertido, aquela pessoa tímida, tenha a mesma coragem, a mesma capacidade de chegar à outra pessoa que é extrovertida. Não podemos. Então, Deus tem um método para cada um de nós. Cada um de nós tem um método para levar Jesus aos outros sem se sentir culpado, sem se sentir que está a ter ou a fazer um grande fardo, ou ter um grande fardo na sua vida. Deixem-me começar por dois aspectos que eu acho que são muito importantes no trabalho missionário. O primeiro é a motivação. Nós precisamos estar motivados. Sem motivação não há trabalho missionário que aguente, queridos irmãos. Temos que nos sentir motivados. E como é que eu me posso sentir motivado? Vamos tentar perceber como é que eu me posso sentir motivado a fazer este trabalho missionário. Quando nós abrimos a Bíblia em 2 de Reis, há uma história muito interessante no capítulo 6 e no capítulo 7. Essa história é a história do cerco de Jerusalém, de Samaria, no cerco de Samaria. Samaria está sitiada, não é? Está cercada. Existe toda uma cidade que está a viver momentos dramáticos de fome. Sabem que, nesta altura, vendia-se até esterco de pombo por muito dinheiro para matar a fome. Já imaginaram? Para não dizer, e não vamos aqui dar pormenores, que as pessoas chegaram ao ponto de serem canibais. Não é? Imagine o dramático que estava aquela situação. A determinada altura estavam ali 4 leprosos. E os leprosos pensaram assim: estamos aqui a morrer à fome. Estamos aqui que já não nos aguentamos. E eles disseram assim no capítulo 7, versículo 4. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Então estes homens, eles pensaram assim: nós vamos sair da cidade, vamos ao acampamento dos sírios e vamos lhes pedir comida. Se eles nos matarem, ou seja, se eles nos deixarem viver, nós vivemos. Se nos matarem, também não se perde muito, não é? Mais tarde ou mais cedo é o que nos vai acontecer. Então o que é que eles decidiram? Aí vamos nós. Quando eles chegaram ao arraial dos sírios, o que é que eles viram? Não viram lá nada. Não havia sírios, não havia soldados, não havia ninguém. Tinham todos fugido. Sabem porquê que eles tinham fugido? Eles ouviram sons de cavaleiros, barulhos, não é? De cavalos de guerra, e eles pensaram assim: o povo de Israel contratou os egípcios para virem atrás de nós. E então o que é que eles fizeram? Vamos fugir, não é? Fugiram, e quando os leprosos chegaram à cidade, lá ao acampamento, o que é que eles viram? Não viram nada. Então o que é que eles começaram a fazer? O que é que acham? Começaram a comer, não é? Começaram a saquear tudo aquilo que podiam, tudo aquilo que tinha sido deixado, não é? Eles começaram, não é, a pôr tudo para eles. Para eles. Eles estavam felizes, não é? Podiam-se ter alimentado, agora estavam a ficar com as coisas que tinham sido deixadas. Mas a determinada altura há um pensamento que vem à mente destes homens. Versículo 9. Versículo 9 diz assim: não fazemos bem. Não fazemos bem. Eles estavam ali a viver aquele momento sozinhos. E eles sentiram-se culpados por isso. Eles disseram: não fazemos bem. Este é dia de boas novas e nós nos calamos. Então estes homens sentiram aquele peso da culpa de estarem a viver uma situação tão boa e não estarem a partilhar com mais ninguém. Então o que é que eles fizeram? Então foram avisar a cidade que os sírios já se tinham ido embora. E toda a cidade, naquele dia, usufruiu
daquilo que havia para comer. Prezados irmãos, este episódio deve nos fazer pensar. Eles estavam a gozar de uma bênção sozinhos, quando tanta gente estava a morrer dentro da cidade. Não é? Eles estavam a usufruir de algo tão bom, mas, de certa forma, estavam a deixar morrer muitas pessoas que não sabiam daquela notícia, daquelas boas novas. Não é? Queridos irmãos, de certa forma, aquilo que aconteceu ali é o que acontece hoje no nosso mundo. Nós temos o privilégio de conhecer as boas novas, é ou não é? Nós temos o privilégio de levar Jesus às pessoas, de poder dizer que há um céu para viver, de poder dizer que há uma vida para além desta, de poder mostrar que há uma felicidade ainda para usufruir, que nem tudo o que nós vivemos vive-se aqui. Há algo melhor que Deus tem preparado para nós. E o que é que nós fazemos muitas vezes? Nós calamos. Nós calamos. Queridos irmãos, é uma notícia boa demais para nós ficarmos calados, para usufruirmos dela sozinhos. Não podemos ficar calados sabendo que muitas pessoas nunca vão ouvir falar de Jesus. Nós temos que levar a mensagem de Jesus aos outros. É dia de boas novas e nós calamos. Queridos irmãos, se nós não temos prazer em levar as boas novas, sabem o que é que aconteceu na nossa vida? Satanás já trabalhou de tal maneira na nossa vida que já não sentimos prazer, nem sentimos fervor em levar a mensagem de Jesus aos outros. Será que é isso que já aconteceu connosco? Ou seja, Satanás já trabalhou de tal maneira que eu não tenho qualquer prazer, nem sentimento de culpa, nem sentimento de urgência, não tenho nada. E se eu não tenho este sentimento de urgência, de levar esta mensagem de boas novas, então, queridos irmãos, nós temos que rever a nossa vida. Nós temos que rever a forma como nós estamos a partilhar ou não aquilo que nós recebemos como privilégio. São bênçãos muito grandes que Deus nos dá. Além do mais, ainda neste item da motivação, nós somos agentes de Deus. Nós somos agentes de Deus. Deus conta connosco. Deus conta connosco. Reparem, Deus deu-nos características diferentes a todos, não é? Todos nós temos características diferentes. E Deus vai chamar-nos com as características que nós temos. Às vezes, ser mulher e homem já faz diferença. Às vezes, ser criança ou adulto também faz diferença. Às vezes, Ele pode nos utilizar porque somos mais expansivos, outras vezes pode nos utilizar mesmo na nossa timidez. Ele pode nos utilizar no nosso sítio de trabalho, como pode nos utilizar na escola, como nos pode utilizar em qualquer parte onde nós sejamos. Nós temos as nossas características, Deus conhece-as e é com as nossas características que Ele nos vai usar. Queridos irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz-nos assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Deus dá-nos poder. Deus dá-nos o seu Espírito Santo. Deus quer que nós sejamos os seus agentes nesta terra. Queridos irmãos, Deus podia mandar os anjos. Não era a mesma coisa. Sabem porquê que não era a mesma coisa? Porque eu, para ser tocado, não pode ser um anjo a tocar-me. Tem que ser um outro igual a mim a tocar-me. Tem que ser a experiência daquele que me fortalece a mim também. Compreendem? Deus podia ter dado a Bíblia toda escrita já por Ele próprio. Ele achou que isso não era o método. É a experiência dos humanos que fortalece outros humanos. Não é isso que nós andamos aqui a ver ou não andamos aqui a ver
durante a escola sabatina, é a experiência deste, a experiência daquele, não é? Que nos vai fortalecer. É a nossa experiência aqui dentro que nos fortalece uns aos outros. Deus quer é que nós sejamos seus agentes com as características que Ele nos deu, queridos irmãos. Ainda neste patamar da motivação, nós temos que ter o senso da eternidade. O que é isto do senso da eternidade? O senso da eternidade é nós sabermos que vai chegar um momento da história que a história deste mundo termina para começar uma outra história. Para começar a eternidade. E por mais que nós lutemos para ter as coisas aqui, e aqui eu falo na nossa, sei lá, na nossa fama, às vezes trabalhamos pela nossa fama, pelo nosso bem-estar, trabalhamos por tanta coisa, não é? São conquistas que nós vamos fazendo, mas pensem, tudo isso vai ficar aqui embaixo, tudo isso vai ficar aqui embaixo. Os nossos diplomas vão queimar, podemos pôr lá um post-it, sabem o que é o post-it? Metam lá assim, vai queimar. O nosso carro, metam um post-it a dizer, vai queimar. A nossa casa vai queimar, tudo vai queimar. As pessoas, os ímpios vão queimar. Pessoas que podiam estar no céu e não vão estar. Queridos irmãos, nós temos que ter este senso de eternidade. Não vamos levar nada connosco a não ser... Hoje falava-se das nossas obras, falava-se do nosso caráter. Não vai nada mais do que isso. O nosso caráter. Tudo o resto vai queimar. E se tudo o resto vai queimar, nós vamos ter queridos, pessoas queridas que vão queimar. Nós vamos ter familiares que vão queimar. E nós não queremos que isso aconteça. Então, nós devíamos sentir o zelo e o fervor de levar a essas pessoas o conhecimento de Deus. Porque senão vai ser uma tristeza para nós também. Porquê que nós vamos ficar 1000 anos no céu e só na nova terra é que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima? Porque naqueles 1000 anos ainda vamos chorar. Acreditem, eu acredito nisso. Vamos chorar porque Deus vai nos mostrar porque que fulana ou fulano, porque que parente ou amigo não estão no céu. Nós vamos chorar por isso. E quando alguém nos disser assim, então tu sabias e não nos disseste nada? Queridos irmãos, há pessoas, eu falo com pessoas que eu tento-lhes mostrar aquilo que eu acredito que é verdade. Eu mostro-lhes a Bíblia, falo-lhes, sei lá, pessoas católicas, eu falo sobre Maria, eu falo sobre os santos, eu falo sobre o Papa. Ainda esta manhã falei sobre o Papa na questão de Pedro não ser o primeiro Papa. Estava a explicar. Mas esta pessoa não quer ver. Ela dizia-me, a Igreja vai ficar até ao fim. Não vai ficar até ao fim. A Igreja Católica não vai ficar até ao fim. Ela vai ser destruída. E eu disse. E ela disse, não, a Igreja vai ficar até ao fim. Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas não é a Igreja Católica. A Igreja que vai prevalecer até ao fim é a Igreja invisível de Deus. Deus é que conhece. Deus é que sabe. Nem é a Igreja Adventista, atenção. É a Igreja, é o conjunto daqueles crentes que se mantiveram firmes ao lado de Deus. Então há pessoas que nunca vão aceitar o que nós vamos dizer. Mas há outras pessoas que até podiam aceitar e só não aceitaram porquê? Porque nós não dissemos nada, queridos irmãos. Isto deve-nos levar a pensar, não é? Queridos irmãos, há um outro aspecto, além da motivação, há um outro aspecto que nós devíamos ter em conta no nosso trabalho evangelístico, que é a mentalidade. Mudar a nossa mentalidade, não é? A Bíblia diz-nos que nós devemos ter a mente de Cristo, não é? Olhem, para ter a mente de Cristo, isso tem que haver uma transformação na nossa mente. Essa transformação faz-se pelo Espírito Santo. Ter a mente de Cristo é ter o Espírito Santo a trabalhar connosco, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que
prescruta até ao infinito de Deus, não é? As coisas mais íntimas de Deus. Então, se é o Espírito que prescruta, é Ele que nos pode mostrar qual é a mente de Deus. Então, ter a mente de Deus, ter outra mentalidade. Lembram-se naquele episódio em que Jesus vai começar a escolher os discípulos? Lembram-se? Ele passa pela praia e ele encontra lá quem? Pedro e André. Ele encontra Pedro e André. Ele vai fazer um convite a Pedro e André. Sabem qual é o convite? Para largar as redes e para serem agora o quê? Pescadores de homens. Nesse mesmo dia, João e Tiago, que eram irmãos, também vieram, né? Também aceitaram o convite. Reparem uma coisa. O que Jesus estava a dizer àqueles homens era o seguinte: vocês até agora, vocês foram pescadores. Vocês dedicaram a vossa vida a apanhar peixe. Vocês elaboraram estratégias para conseguir peixe. Vocês elaboraram planos para as melhores pescarias. Vocês adquiriram o melhor material para apanhar o vosso peixe. Vocês apanharam o vosso peixe. Vocês venderam o vosso peixe. Vocês fizeram sociedades. Não é? Vocês sabem que a Bíblia diz que Pedro e João eram sócios de André e Pedro. Não é? Eram sócios. Vocês fizeram sociedades. Tudo isso teve a sua importância, mas eu gostava que agora vocês pensassem de outra maneira. Agora, o tempo dedicado a isso, as energias, tudo o que vocês faziam para a pesca do peixe, eu agora quero que vocês façam para a pesca dos seres humanos. Então, era uma mudança de mentalidade. Jesus não estava a dizer que a pesca era errado. Jesus não está a dizer isso. Como Jesus não me diz a mim, por exemplo, que o trabalho que eu faço é errado, eu tenho que o deixar para fazer outra coisa. Não. Jesus não diz assim, olha, deixa o teu trabalho e faz o que eu quero. Não. O que Jesus está a dizer é que para nós mudarmos a nossa mentalidade. Se eu estou a trabalhar para ganhar dinheiro e esse é o meu pensamento, Jesus dizia, não, tu estás a trabalhar, não deve ser para ganhar dinheiro. Deve ser para ganhar almas para mim. Deve ser, tu estás nesse local de trabalho, é para chegares àquela pessoa. É para seres pescador de homens. Muito bem, estás a trabalhar, muito bem, tens que ganhar o teu salário, mas muda a tua mentalidade. Muda a tua forma de ver as coisas. Tu não ganhas dinheiro só para sobreviver ou para enriqueceres. Tu estás nessa função para chegares às pessoas que eu quero que tu chegues. Queridos irmãos, não havia nenhum problema em apanhar peixe, em vender peixe, mas Jesus agora quer mostrar a estes discípulos que a sua tarefa agora seria ser pescadores de homens. Lutar, trabalhar por aquilo que seria a salvação daquelas pessoas. Queridos irmãos, não há mal nenhum na profissão que nós escolhemos. Podemos continuar a fazê-la. Podemos continuar no nosso local de trabalho, mas mudemos a nossa mentalidade. Aproveitemos cada momento, cada oportunidade que Deus nos dá para levarmos Jesus aos outros. Esse realmente é o plano de Deus para nós. Ele também quer que nós sejamos pescadores de homens. Agora, deixem-me-vos dizer uma coisa. Todos nós, e eu dizia isto no início, todos nós somos diferentes uns dos outros. Há pouco eu falava-vos daqueles 15 membros, não é? Que vão lá para a frente e vão de porta em porta. É assim, essas pessoas são a minoria. E Deus não precisa só da minoria, Deus precisa da maioria. Precisa de cada um de nós. Então todos nós temos estilos diferentes. E eu gostava de dar aqui alguns exemplos bíblicos de alguns estilos. Se calhar nós nos vamos identificar com alguns deles. Como eu dizia também, há tantos estilos como pessoas.
Há tantos estilos de evangelizar como as pessoas que existem. Ninguém vai evangelizar da mesma forma. Eu gostava que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Eu gostava de vos falar num primeiro estilo que é protagonizado por Pedro. Todos nós conhecemos Pedro, não é? Como é que era Pedro? Era acanhado? Não. Era um extrovertido por excelência, não é? Ele pensava com a língua. É ou não é? Pedro pensava com a língua. Quando dizia as coisas é que depois dizia, não devia ter dito. É ou não é? É o nosso Pedro. E Pedro é daquele género confrontador, não é? No Pentecostes, Pedro levantou-se para falar. No capítulo 2, Atos dos Apóstolos, eu gostava que alguém lesse o versículo 4. Atos 2,14. 2,14, não é 2,4, é 2,14. O que é que diz lá? Ele, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Então vejam, Pedro, estavam lá todos, mas quem é que se levantou primeiro? Pedro, não é? Lá vai o Pedro. Estejam atentos, ele agora está a falar para uma multidão. Estejam atentos às minhas palavras. E então Pedro começa o seu discurso, não é? Vejam o que é dito no versículo 36. Alguém quer ler o versículo 36 também? Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vejam agora. Pedro levanta-se e diz assim: ouçam o que eu vos tenho a dizer. E depois ele começa a descrever quem é Jesus, não é? Que era o Messias esperado, não é? E a determinada altura ele termina dizendo o quê? Ele chega ao pé daquelas pessoas e diz assim: vocês são os culpados. Vocês crucificaram Jesus. Eu não sei se nos sentíamos bem se estivéssemos lá no meio daquela multidão, não é? Não é? Ser confrontados daquela maneira, mas Pedro teve a coragem, chegou e disse: vocês são os culpados. E sabem o que é que aquelas pessoas fizeram? O que é que nos diz no versículo 37? O que é que aquelas pessoas responderam a Pedro? O que é que elas responderam? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Não é? E agora Pedro vai responder no versículo 38. O que é que ele vai responder? Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos irmãos, já viram? Sabem quantas pessoas se batizaram naquele dia? Já viram? Pedro confrontou aquelas pessoas. Agora vamos imaginar Pedro no Areópago. Vamos ver Pedro, vamos pensar que Pedro foi ao Areópago falar com aqueles filósofos todos que lá estavam no Areópago e chegou lá e diz assim: vocês crucificaram Jesus, arrependam-se. O que é que aqueles homens iam dizer? Está maluquinho. Então Pedro podia usar a mesma estratégia no Areópago. Era Pedro que tinha que ir ao Areópago. Tinha que ser outra pessoa. Quem foi? Foi Paulo. Paulo era um entendido, não é? Paulo era um estudioso. Paulo era uma pessoa com cultura. Pedro era um pescador. Deus utilizou na sua dimensão. Agora vai utilizar Paulo na dimensão dele. E qual era a dimensão de Paulo? Paulo chega à cidade e vê um Deus, não é? Uma estátua ao Deus desconhecido. E Paulo pega nesta ilustração, começa do desconhecido para o que ele conhecia, não é? E Paulo começa a falar-lhes realmente do Evangelho de Jesus Cristo, é ou não é? A tal ponto que nós podemos dizer assim: bem, Paulo não teve o mesmo sucesso de Pedro, nem precisava ter o mesmo sucesso de Pedro, não é? Nós não temos aqui para avaliar a quantidade de batismos que nós fazemos.
Às vezes nós podemos dizer assim, foi frustrante, coitado, falou para filósofos e ninguém lhe deu ouvidos. Mas deram. Olhem o que é que diz no versículo 34, Atos 17, 34. Alguém quer ler? Atos 17, 34. Todavia, alguns homens acudiram a ele e creram, entre os quais Dionísio e Areopagita e uma mulher do nome de Damaris, com eles outros. Outros mais, não é? Então, nós não sabemos quantos eram, mesmo que fossem pouquinhos, valeu ou não valeu a pena? Claro que valeu a pena. Então, houve pessoas que saíram dali com Jesus no coração. Se fosse Pedro a lá ir, coitado do Pedro, não tinha hipótese, pois não? Então, vejam que cada um deles, no seu estilo, à sua maneira, com a ajuda e o poder de Deus, o que é que eles fizeram? Levaram pessoas a Jesus, não é? Sabem, há pessoas que só serão tocadas se forem confrontadas. Há outras que não pode ser pela confrontação, tem que ser pelo intelecto. E às vezes tem que haver irmãos que também têm uma capacidade de poder chegar a essas pessoas. Não é que sejam melhores do que os outros, têm uma capacidade de argumentação, se calhar diferente, que vai satisfazer a outra pessoa. Então, são dons diferentes, capacidades diferentes. Não temos que ter vergonha nem de as ter, nem de não as ter, está bem? Porque Deus dá a cada um conforme aquilo. Aliás, o Espírito dota a cada um conforme quer. Não é isso que a Bíblia diz? Então, é isso que nós temos que pensar. Deixa-me dar-vos aqui um outro exemplo. Este exemplo é de alguém que era cego desde nascença. Ele teve um encontro com Jesus, não é? E Jesus curou. Ele ficou a ver. Houve pessoas que, ao verem um cego, que agora já não era cego, começaram a dizer, mas o que é que terá acontecido aqui, não é? Houve outros que disseram, isto foi feito no sábado, não devia ter sido feito no sábado, não é? Houve pessoas que disseram, bem, a pessoa para fazer isto tem que ser uma pessoa realmente que não tem pecado, não é? Então, havia vários comentários sobre o que tinha acontecido ao cego. A verdade é que o cego, nós encontramos este relato em João 9, no versículo 25, o cego vai dizer assim, ele retorcou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Havia pessoas que até diziam que aquele homem que tinha feito aquilo ao cego era pecador, não é? Fazia aquilo por obra de Satanás. E o cego vai dizer assim, olha, se é pecador ou não é, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Alguém pode argumentar contra isto? Alguém pode argumentar contra isto? Não pode. É o testemunho daquele homem, é a sua experiência, não é? É o que ele viveu. E contra aquilo que nós vivemos, se nós testemunharmos, só o testemunho fala por si, é ou não é? Não há como refutar. É a minha experiência. E este homem que era cego, ele agora via, não é? Ele vai dizer assim no versículo 32 e 33. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, não poderia ter feito. Não é? Então vejam. O cego chega à conclusão que o quê? Que Jesus é de quem? É de Deus. Que Jesus fez aquilo em nome de Deus. Que é um enviado de Deus. Então ele estava plenamente convicto. Era a experiência dele, queridos irmãos. Às vezes nós não temos capacidade de confrontar as pessoas. Às vezes nós não temos uma capacidade intelectual também para chegar a determinadas pessoas. Mas às vezes temos o nosso testemunho, não é? E o nosso testemunho basta. Se nós pudermos testemunhar daquilo que nós estamos a viver com Cristo, isso pode ter um efeito incrível, incrível. Queridos irmãos, há testemunhos de pessoas que eu fui vendo ao longo do tempo, foram uma inspiração para mim. Às vezes uma palavrinha que ela disse, às vezes uma frase, que aquilo despertou em mim
não é? Eu pergunto, será que não existe aqui pessoas que estão aqui dentro por causa de um testemunho que ouviram de alguém? De uma experiência que alguém viveu e que foi para ela a transformação da sua vida? Provavelmente até existe, não é? Então, os testemunhos podem ser um meio de nós levarmos Jesus aos outros. E nós não precisamos de sair do nosso canto confortável. Nós podemos estar com as nossas características e podemos levar Jesus aos outros, não é? Jesus aos outros. Sabem que aparentemente parece que não houve conversões aqui. Ele deu o seu testemunho. Mas Jesus continua o discurso. Ao capítulo 9, o capítulo 10 fala do quê? Lembram-se? O bom pastor, não é? É na continuação. Jesus fala, vai dar a lição do bom pastor. E quando nós chegamos ao capítulo 10, versículo 21, o que é dito ali? Alguém quer ler? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demónio abrir os olhos aos cegos? Então fez efeito em algumas pessoas, foi ou não foi? Ou seja, aquele testemunho permitiu que outras pessoas pensassem assim, não, este Jesus não é qualquer pessoa. Ele não vem do demónio, porque se ele viesse do demónio não fazia isto, não é? Então vejam o efeito que o testemunho pode dar. Gostava de ir a um outro exemplo ainda. Em Marcos 5, aparece-nos um episódio em que Jesus tem um encontro com o endemoniado. Ele vivia nos sepulcros, não é? Ele cortava-se, não é? Vivia como um animal, até que Jesus libertou-o do espírito imundo, não é? E aquele homem, quando Jesus o libertou, sabem o que é que ele quis fazer? Quis seguir Jesus. Quis seguir Jesus. Vejam o que é dito no versículo 19. Marcos, alguém quer ler? Marcos 5, 19. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe, vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Qual era o campo missionário deste homem? Era a família. Há pessoas que dizem, eu não tenho coragem de falar com um estranho. Tem toda a razão. Não precisamos, nem temos capacidade todos de falar com estranhos de forma natural. Há pessoas que isto é normal, há outros que não. Então, nós podemos trabalhar onde? Podemos estar mais confortáveis com pessoas que já conhecemos, é ou não é? Então, este homem queria seguir Jesus. Jesus permitiu? Não. Jesus disse, não vais seguir, tu vais trabalhar na tua família. Vai lá falar daquilo que eu fiz na tua vida. Estão a ver? Queridos irmãos, às vezes nós podemos ser uma bênção na nossa família. Às vezes podemos chegar lá e falar-lhes. Eu sei, e Jesus diz que um profeta não é bem recebido na sua terra, não é? E que nós, às vezes, na nossa família é muito difícil trabalhar. Mas isto não quer dizer que aconteça com todos. Nós podemos ser bons testemunhos na nossa família também. E eu acredito que o apóstolo Paulo, acho que é Pedro, que fala disto, não é? Às vezes a mulher, estando calada, pode falar mais pela conversão do seu marido do que aquela que arranja confusão, não é? Pedro diz isto. Então, muito importante o nosso testemunho na nossa casa, com a nossa família. Há mais 2 episódios que eu gostava de partilhar convosco. Um tem a ver com a mulher samaritana. Lembram-se do encontro da mulher samaritana, capítulo 4? Jesus vai àquele poço, manda aos discípulos ir comprar comida para se encontrar precisamente com aquela mulher. Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. Aquela mulher vai ao meio-dia, não é? À hora de maior calor. Porquê? Porque ela não queria se encontrar com ninguém, ela tinha vergonha da vida que levava, ela tinha tido 5 maridos, o 6º que ela tinha não era marido dela. E Jesus sabia isto tudo, não é? Ela também sabia, e então, para não se encontrar com ninguém, ia numa hora que ninguém ia buscar água. E Jesus falou-lhe que ele era a água viva, não é? De tal maneira que esta mulher decidiu o quê? Ir à cidade. Deixou o cântaro, não é? Ela tinha vindo buscar água, deixou o cântaro
E foi à cidade. E o que é que ela foi fazer à cidade? Nós encontramos isso no versículo 29. Alguém quer ler? Ela perdeu a vergonha toda, não é? Ela foi à cidade e o que é que disse no versículo 29? João 4, 29. Peço desculpa. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Então, qual foi o método que esta mulher utilizou? Não é bem... É o testemunho, mas é mais do que o testemunho. É o convite. Não é? Ela provavelmente tinha vivido alguma coisa com Jesus importante, mas ela não sabia transmitir isso aos outros. Não é? Então ela o que é que faz? Venham vocês também ouvir. Não é? Às vezes há pessoas que não têm coragem de falar porque não têm o dom da fala, não têm o dom da persuasão, têm dificuldade em abordar as pessoas, mas se for para fazer um convite, elas estão aí. Eu não sei se há alguém aqui na igreja que veio por causa de alguém o ter convidado a vir à igreja. Alguém veio, está aqui hoje por um convite que lhe foi feito? Talvez aqui hoje não. Faltava a outra parte da igreja. O Eliezer, olha, o Eliezer. Muito bem, Eliezer. Foi um convite que te fizeram. Estão a ver? Um convite. A pessoa podia não saber nada, mas sabia convidar. E ela convidou. E ao convidar, o que é que aconteceu? Aquelas pessoas vieram ouvir Jesus e o que é que elas vão dizer então àquela mulher a seguir? Vocês veem no versículo 42. O que é que eles dizem àquela mulher? Alguém quer ler em voz alta? Já agora não é pelo que disseste que nós queremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Estão a ver? Então, ela não fez grande coisa, ela só convidou. Às vezes, convidar alguém, ela vem, essa pessoa vem à igreja, houve uma pregação e Deus utilizou o pregador para chegar ao coração daquela pessoa. Então, um método diferente. Deixem-me terminar com um último exemplo. Este exemplo nós encontramos em Atos, capítulo 9. Esta pessoa, ela evangelizava servindo. Também é um método. Servir é um método para evangelizar. Sabem como é que ela se chamava? Dorcas, não é? Dorcas. Olhem o que é dito sobre Dorcas no versículo 39. Atos 9, 39. Alguém quer ler? Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao cenáculo e todas aquilo a ficar. Chorando, mostrando as túnicas, vestidos de Dorcas que fizeram enquanto estava com ela. Então, o que é que esta Dorcas fazia? Ela falava, tinha uma boa argumentação, não sabemos. Ela tinha dinheiro, não sabemos. Ela distribuiu folhetos, não sabemos. Ela fez convites, não sabemos. Mas sabemos uma coisa, ela tinha o quê? Uma agulha. Era ou não era? Tinha uma agulha. E com a agulha o que é que ela fez? Ela fazia vestes para as viúvas, não é? Então ela servia àquelas pessoas. Nós não sabemos se ela era casada, se não era. Não sabemos nada dela. Sabemos que ela servia. Já viram? E aquelas mulheres, pelo serviço que aquela senhora fazia, elas choraram pela perda daquela mulher. Nós sabemos o que aconteceu. Pedro depois ressuscitou-a, não é? Com o poder de Deus. Agora, eu lembro-me, a Ruth também se lembra, nós tivemos em Tomar. Foi logo a primeira igreja, ou as primeiras igrejas que nós tivemos quando eu entrei no ministério. E havia lá uma pessoa, eu nem disse à minha esposa, mas ela sabe, uma pessoa que sobressaía pelo serviço aos outros. Lembras de quem era? A Argentina. Chamava-se Argentina. Ela era irmã de pastor, cunhada de pastor, a sua irmã era muito conhecida, falava na Rádio Clube de Sintra, e ela, lá no seu cantinho, na sua igreja, praticamente desconhecida de Portugal inteiro,
era uma mulher que servia aos outros como nunca vi. Ela punha a sua carrinha à disposição. Era para ir a Coimbra com uma vizinha, não era membro de igreja, membro também, mas com uma vizinha, ela ia a Coimbra. A pessoa tinha que pagar, não tinha que pagar nada. Ela levava a pessoa, trazia a pessoa e a pessoa não tinha que pagar nada. Ela hoje ainda faz isso. Com um problema enorme na anca, problema de um acidente que ela teve, ainda continua a pôr a sua carrinha ao dispor das pessoas. Nunca me vou esquecer desta irmã. Uma irmã simples, era tesoureira de igreja, não a pedissem para ir lá à frente fazer nenhum anúncio, ela não ia, mas o trabalho dela fica. Então, queridos irmãos, todos nós somos diferentes, todos nós temos características diferentes. Deus chama-me a mim de uma maneira, chama o Carlos de outra, a Cristina outra, a Raquel de outra, o Eliezer, a Sandra, qualquer um de nós que aqui está. Deus chama-nos com as características que nós temos. Hoje somos convidados para sair à tarde. Infelizmente eu não vou poder estar convosco, porque vou fazer um funeral a essa hora, mas hoje fomos convidados para ir distribuir um livro. E há pessoas aqui que dizem assim, como é que é possível? Como é que eu vou conseguir dar um livro a alguém? Não é a minha característica. Pelo menos a estranhos. Queridos irmãos, nós não temos que fazer um sacrifício. Eu não quero lançar aqui... Eu não queria dizer como é que as coisas vão ser feitas, porque temos aqui a Vânia que vai organizar isso. Mas nem todos têm que distribuir livros. Nem todos têm que distribuir. Há uns que até podem levar. Há outros que podem orar. Há outros que podem estar, a fazer muitas coisas. Enquanto que talvez uma minoria, os que têm a característica de não ter problemas nenhuns em distribuir. Então nunca se sintam culpados em fazer um trabalho que vocês não são capazes ou não têm a coragem de fazer. Acredito que também a experiência é boa para quem nunca fez ou quem já fez e é temeroso. Experimentem se assim o entenderem. Deus pode nos transformar também. Mas não façam nada que não seja autêntico. Não façam nada que seja custoso. Façam sempre de acordo com a vossa característica. Deus utiliza-vos. Se não podem dar o livro hoje na rua, deem-o a um familiar vosso. Se não podem dar hoje na rua, deem a um amigo vosso. Mas podem fazê-lo. Só porque não o fizeram hoje, não se sintam culpados por isso. Há outras formas de levar Jesus às pessoas. É isso que eu gostava de vos deixar esta manhã. Não se sintam culpados. Façam e transmitam Jesus da maneira como Ele vos fez. Da maneira como Ele vos fez. E assim o Senhor Jesus será honrado. Amém.